A síndrome da distorção da imagem tem maior incidência em adolescentes. Surge por volta dos 12 anos. Os casos mais graves tornam-se evidentes durante a adolescência. Estima-se que 1,5% da população mundial sofra deste problema. Tema para a conversa com o meu próximo convidado, António Sampaio, médico psiquiatra. Muito bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. Afinal, que síndrome é esta? A dismorfofobia é uma cisma sobre uma situação, uma parte do corpo que está deformada. Essa síndrome, essa cisma, essa obsessão nessa situação pode ter uma origem real, isto é, pode de facto o indivíduo, por exemplo, ter um cabelo menos abundante do que a média da população. Mas depois, a força e a preocupação com que tem e o sofrimento que atribui é realmente exagerado em relação à situação. O cabelo é apenas um exemplo. É apenas um exemplo. Mas há, por exemplo, de pelos do corpo. Ainda na semana passada tive um senhor que implicava que os pelos nas costas das mãos faziam uma figura absolutamente deplorável na sociedade e, portanto, tinha que tirar constantemente os pelos das costas da mão, uma coisa que mesmo do ponto de vista já se torna, atinge limites de absurdo, não é? Muitas pessoas também dos pelos das costas, depois muitas pessoas também de situações de formato do nariz, depois temos situações muito vulgares de aparência mesmo corporal, e aí entramos no campo das anorexias, se a pessoa convencer-se que de facto é mais gorda do que aquilo que é. Depois temos situações nos jovens que se fala pouco e é muito frequente, que é aquilo que se chama uma antropometria peniana, portanto o complexo de que o pênis é mais pequeno ou que tem uma forma diferente, em que os rapazes vivem de facto este sofrimento e a convicção de que há uma anomalia e às vezes com pouca liberdade de falarem sobre isto e, portanto, se sujeitarem a um convencimento que há aqui qualquer coisa de doentio atrás disto, é qualquer coisa que estão a relevar de uma forma demasiado importante. E, portanto, estas situações... Isso acaba por provocar depressões nas pessoas que têm esse problema. Tem um pouco de origem na depressão e agrava seguramente a depressão, porque isto depois, em termos práticos e em termos de sociabilidade, olha, nos casos das faces, as pessoas andam de óculos escuros, porque acham que a face é péssima, portanto tapam-se. Eu tenho casos que não saem de casa, porque entendem-se de tal maneira disformes que não saem de casa. Mas são pessoas normais. Mas são pessoas normais, sim, normais. Podem, por exemplo, ter, estou-me a lembrar agora de um caso, pode ter realmente um bocadinho de excesso de peso, mas não, ninguém ficaria a olhar na rua, seguramente, ninguém, pronto, ficaria a olhar na rua. E isto implica uma não qualidade de vida e, sobretudo, uma não progressão na personalidade que é dramática, porque evidentemente se nós passamos 3 ou 4 ou 5 anos nestas idades que estão aqui fixadas na adolescência ou no adulto jovem, cismados no nosso nariz ou no nosso cabelo ou no nosso pelo das costas, evidentemente que não crescemos de outros pontos de vista, porque a vida não acontece, o que acontece é uma preocupação constante naquilo e, portanto, a vida não acontece, as relações normais não acontecem e, portanto, há uma estagnação neurodesenvolvimento ou psicológica, quer dizer, nós não saímos de uma fase quase narcísica de desenvolvimento e isto, na prática, provoca um atraso de desenvolvimento, não intelectual, naturalmente. E como é que se convence essas pessoas que elas são pessoas normais e que não têm nenhum problema especial? Antes de mais, é preciso... convencer as pessoas de que sempre que todos nós, e já nos aconteceu na vida, sempre que todos nós temos um abaixamento da disposição, um pessimismo exagerado, um período de vida menos animado, tudo aquilo que é um problema passa a ser um problemão. Nós temos que convencer isto às pessoas. Isto é uma realidade comum das nossas culturas. As pessoas em baixo têm uma tendência a exagerar. Depois que estamos numa sociedade em que o físico é extraordinariamente valorizado, e somos bombardeados sempre por uma perfeição, seja em novela, seja em reclamos, seja no que for. Pronto. E, portanto, se partimos desse princípio que, se em períodos da vida que estamos em baixo exageramos as coisas negativas, então talvez, se a gente conseguir ter uma atitude mais positiva, começando até por outras áreas, não logo por essa, mas começando por valorizações nossas no caminho, noutro caminho, no caminho da socialidade, mas noutro caminho, que não seja lá o nariz ou que não seja lá outra coisa. Pode ser que o nariz pode ter um lugar, sim senhor, mas um lugar secundário e não primário. E se nós conseguirmos fazer isto e dizer, deixe-se ajudar, não é no sentido que seja delirante ou no sentido que seja psicótico,
mas no sentido em que isto teve origem numa coisa sua de depressão, certamente. Dr. António Sampaio, muito obrigado pelas explicações, por ter estado aqui esta manhã no Bom Dia Portugal.